Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula número 3 do primeiro ano do ensino médio. Hoje nós vamos falar sobre o tema Divisão e Dinâmica Regional Brasileira. Estamos no contexto da geografia e vamos trabalhar no eixo temático de Geografia do Brasil. Tá? Muito bem, então vamos ver o conceito de regionalização aqui dito pelo autor Marcos Coelho. A divisão de um espaço ou território em unidades de áreas que representam um certo número de características que as individualizam. Então, pessoal, regionalizar significa você fazer uma espécie de divisão no espaço baseado em critérios, características, tá? Que vai individualizar aquele espaço de outros, tá bom? Outro conceito agora do Demério Magnoli. A regionalização é o surgimento das divisões regionais oficiais, está ligado às ideias de planejamento que se consolidaram no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. Então, falando especificamente de regionalização do Brasil, a gente vai ter uma organização maior depois do surgimento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nos anos 40, e vamos ter várias regionalizações do nosso país desde então. Tá? Então, deixando bem claro, as divisões regionais surgiram como forma de facilitar o planejamento regional e a integração nacional, ferramenta de planejamento essencial usada pelo governo. Então, pessoal, para que o governo precisa de um instituto como o IBGE para fazer essas divisões? Porque através das regionalizações, um país enorme como é o Brasil pode ser melhor estudado, né? Principalmente visando planejamento e a integração nacional. Então, através da regionalização, serviços como saúde, educação, segurança são melhor, digamos assim, assessorados, né? Você faz diagnósticos melhores e tenta resolver os problemas que o país enfrenta em cada área, né? Diversa, tá? Então, olha o que eu botei aqui, ó. Regionalização ajuda no planejamento da saúde, segurança e educação, por exemplo, tá? Muito bem, então vamos fazer aqui uma espécie de linha do tempo das divisões regionais que o nosso país, o Brasil, né, sofreu ao longo do tempo, principalmente no século XX para cá. Então, em 1913, houve uma regionalização não oficial, tá, em que o Brasil era dividido em 5 regiões. Lembrando que o IBGE não existia aqui ainda. Tá? Em 1930, no governo de Getúlio Vargas, né, foi feita uma nova regionalização. Tá? E em 1938, início dos anos 40 praticamente, o IBGE vai surgir e em 1940 nós vamos ter a primeira regionalização, né, do IBGE ali, mais próximo do que nós temos hoje. E aí ela vai evoluir. Em 1940 vamos ter outra baseada em critérios regionais, em critérios naturais. Em 1945 nós vamos ter uma divisão do Brasil, nós vamos ter 7, o Brasil vai ser dividido em 7 regiões, tá? Também baseado nos critérios naturais. E em 1970 nós vamos passar a ter uma regionalização novamente com apenas 5 regiões e baseado já em elementos naturais e econômicos, tá? Então, observe como os critérios para regionalizar um país, né, ou um determinado espaço pode variar. Tá? E em 1990 houve a última regionalização, que é a atual, baseada em regionalismos naturais, econômicos e demográficos. Tá bom? Então, qual é a regionalização do IBGE hoje, pessoal, que a gente conhece? Vamos chegar lá já já. Tá bom? Vamos começar então pela de 1913. Era assim, ó, nós tínhamos essa divisão do país aqui. Então tínhamos a região setentrional, tínhamos a região norte-oriental, a região central, a região oriental e a região meridional. Tá? Então observe que um pouco parecido com o que nós temos hoje, só que, por exemplo, a Bahia fazia parte da mesma região que Minas Gerais, e hoje são de regiões diferentes. Né? Era uma regionalização não oficial, utilizada no ensino de geografia, e os critérios utilizados foram clima, vegetação e relevo, ou seja, a divisão do nosso país em regiões aqui era baseada em elementos naturais, certo? Então, o que tinha características de clima, relevo, vegetação parecida ficava na mesma região. Dividia o país em 5 regiões, essas que eu já falei. Em 1938 vamos ter
outra regionalização do país, né, na qual a gente vai ter a centralização do poder político na esfera federal, né, em 1930, e vai ter a política de industrialização e integração nacional implantada por Getúlio Vargas. Esse é o contexto da época em que foi feita essa regionalização, tá? No governo de Getúlio Vargas em 1938. Necessidade de conhecimento estatístico do território. Então, o Brasil é um país muito grande e muitas áreas pouco povoadas. Então, o governo central precisava começar a ter mais números precisos, né, sobre o número de pessoas, sobre as características de cada lugar, né, de cada espaço diferente. Então, a regionalização facilitaria muito o poder central do governo do país a administrar os vários setores. Então, foi criado em 1938 o IBGE e dividiu o país em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro, Oeste e Sul. Então, olha só, a cor verde seria o Norte, que é parecido com o que nós temos hoje, só que ainda englobava o Maranhão e o Piauí. Então, se eu perguntar um dia para vocês numa prova, professor, o Maranhão já esteve em uma região norte no Brasil? A resposta é sim, em 1938 fazia parte, assim como o Piauí. Tínhamos o Nordeste, que era composto por esses estados apenas, né? O Centro, que pegava aqui o Goiás, o Mato Grosso e Minas Gerais fazia parte também do Centro, e o Oeste e o Sul. O Oeste era formado por Sergipe, Bahia e Espírito Santo, e o Sul já englobava São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em 1940, pessoal, nós vamos ter então a divisão regional fundamentada nos elementos naturais como clima, relevo e vegetação, continua levando esses critérios naturais como critérios para a divisão. Os estados-membros deveriam ser encaixados nas grandes regiões e pouca unidade natural das regiões. Dividia o país em 5 regiões: Norte, Nordeste, Este, Centro e Sul, né? Então vamos ter aqui em 1940 mais uma divisão. Observe aqui que pouca mudança houve em relação ao anterior, né? Já em 1945 houve uma divisão baseada no critério de região natural, criação de vários territórios, né? Como Fernando de Noronha em 1942. Fernando de Noronha, para quem não sabe, pessoal, é uma ilha que faz parte do estado de Pernambuco, tá? Amapá passa a existir, Rio Branco, Guaporé e Ponta Porã, tá? O Brasil passou a ter 7 regiões, né? Foi a regionalização que dividiu da maior quantidade, foi essa de 1945. Chegamos a ter 7 regiões, que eram Norte, Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, Leste Setentrional, Leste Meridional, Sul e Centro-Oeste. Tá? Então, se hoje vocês acham difícil decorar 5 regiões, imagine em 1945 que eram 7. Né? Então, vamos avançar. Em 1970, né, como a gente já falou, a divisão era baseada em combinação de aspectos naturais e pela primeira vez entram aqui elementos econômicos, né, como critérios para essa regionalização. Então observe agora que essa regionalização vai ser muito parecida com o que nós temos hoje. Qual é a diferença? Basicamente, Goiás envolvia ainda o atual estado do Tocantins. Hoje o Tocantins, né, envolve aqui essa parte do meio para cima, né, norte do antigo Goiás, e faz parte da região norte, certo? As regiões eram formadas por micro-regiões, municípios com as mesmas características naturais e econômicas. O território do Acre é transformado em estado, então nós vamos ter aqui, né, o território do Acre se tornando um estado. E o território de Rio Branco passa a se chamar Roraima. Então, aqui em cima, né, no norte, ó, isso aqui era um território chamado Rio Branco e passou a se chamar estado de Roraima. Tá? Então, um estado relativamente recente. Tá? Só não é mais recente, talvez, do que aqui o Tocantins, que é o estado mais novo. Tá? O Brasil volta a ter 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, que é a mesma nomenclatura que nós vamos ter hoje. Né? E em 1990 nós vamos ter a última alteração em termos de regionalização no país, né, regionalização geral, que é, já como eu falei, a inclusão aqui do Tocantins. Né? Tocantins ele vai passar a ser um estado independente do Goiás
e vai sair do centro-oeste e vai ingressar na região norte, tá? Baseada nas macro-regiões, elementos demográficos, econômicos e naturais. Então aqui nós vamos ter já mais elementos que vão subsidiar essa regionalização, que vão justificar essa regionalização. Tá? Divisão do território nacional em micro-regiões baseadas na influência dos centros urbanos. Os territórios de Roraima e Amapá são transformados em estados, né? Então o território aqui de Roraima e Amapá é transformados em estados, e a criação de Tocantins em 1988. Tá? O Brasil volta a ter 5 regiões, né? Como a gente observa. Então, pessoal, além dessa regionalização clássica que é feita pelo IBGE, né? Essa aqui de Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, nós temos também a regionalização baseada em a chamada regionalização geoeconômica, ou complexos regionais, que são 3: a Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Né? Essa proposta foi feita pelo geógrafo Pedro Pinchas, né, Jaeger, em 1967, e ela tenta dar conta da incapacidade da divisão oficial traduzir o processo de integração nacional. Né? Então haviam muitos critérios, né, na visão desse geógrafo que eram importantes e estavam ficando de fora pelo IBGE. Então ele decidiu, baseado em critérios mais específicos, né, mais minuciosos, fazer uma delimitação do mapa brasileiro baseado nisso. Então, por exemplo, Nordeste. O Nordeste aqui, se a gente comparar, ele não pega nenhuma parte de Minas Gerais. Já aqui o Nordeste já engloba o norte de Minas Gerais. Tá? E a Amazônia aqui, por exemplo, a região norte, o Pará está totalmente dentro da região norte, né? Não entra na região nordeste. Já Pará não, o Maranhão não entra na região norte. Mas se a gente pegar aqui, ó, na divisão feita pelo Pedro Pinchas, parte do Maranhão vai estar na região norte. Por quê? Porque essa parte do Maranhão tem elementos que são muito mais ligados à cultura do norte do que à cultura do nordeste. A metade do Maranhão fica aqui nessa regionalização do nordeste e a outra metade fica na Amazônia. Tá? Principalmente aqui devido a essa questão da estrada de ferro, né, que liga aqui a região da Serra dos Carajás, onde tem exploração de minério de ferro muito grande, até o porto em São Luís. Então essa conectividade do Maranhão, né, e a população também do Maranhão, que vive muito no Pará e vice-versa, isso dá elementos, critérios que justificam esse tipo de regionalização aqui, tá? Regiões geoeconômicas. E a mesma coisa vai valer para outras partes do país, né? Como Goiás, por exemplo, entra aqui no Centro-Sul, né? O Mato Grosso fica na região da Amazônia, né? Enfim. Os complexos regionais refletem os resultados da integração econômica promovida pela concentração industrial do Sudeste. Os limites regionais não são os limites político-administrativos. Então, olha só, na divisão do IBGE, a divisão regional vai respeitar a fronteira dos estados brasileiros. Já nessa regionalização geoeconômica dos complexos regionais, você vai ver que a divisão não vai necessariamente respeitar o território estadual. Como eu falei, o Maranhão, por exemplo, uma parte dele tem uma influência maior da região norte, na região do Pará, na região onde está o Pará, por exemplo. Já a outra metade do estado vai ter características mais próximas da região nordeste, tá? Geoeconômicas, físicas, etc. Então, pessoal, vamos ver então um pouquinho das características de cada uma dessas 3 regiões, tá? O complexo da Amazônia vai ter predomínio em termos naturais, né? Domínio amazônico, floresta amazônica, fronteira de expansão da economia nacional, né? E há um paradoxo, né? Desenvolver e preservar. Então, a região da Amazônia é a região onde tem o maior número de florestas no país, e também é a região da chamada fronteira agrícola, né, onde a criação de gado e a agricultura de grande porte está ampliando cada vez mais, principalmente no norte do Mato Grosso, no Tocantins, né, em Rondônia. Então nós vamos ter uma característica dessa região marcada por essa dicotomia, né, preservar e desenvolver. As duas coisas são importantes, mas em que medida, né? Então esse é um ponto relevante da nossa região, aqui onde nós fazemos parte, a região da Amazônia. O complexo do Nordeste, região com os piores índices de desenvolvimento humano no país, principalmente aqui no semiárido, pessoal. Tá?
A maior parte da população do Nordeste concentra-se no litoral, tá? Morando nas capitais. No entanto, devido à presença aqui de muita pobreza e ausência de água no semiárido nordestino, o Nordeste apresenta um dos piores índices de desenvolvimento humano no Brasil. Muitas pessoas, inclusive, chegando à idade adulta, né? Sem alfabetização, com péssima qualidade de vida, né? Vivendo menos do que em outros lugares, tá? Acelerado crescimento econômico em alguns estados, tá? Então, em alguns estados, como por exemplo Bahia, Pernambuco, Ceará, vai ter um desenvolvimento econômico elevado, né? Mas principalmente no litoral, né? Onde vão estar as capitais e cidades importantes do interior, como na Bahia, em Feira de Santana, Campina Grande, na Paraíba, e Caruaru, no interior de Pernambuco, Mossoró também, no interior do Rio Grande do Norte, tá? Complexo do Centro-Sul, esse de rosa aqui, ó. Integração do Sudeste industrial e financeiro com o Sul agrícola e industrial. Possui problemas como violência, poluição e falta de moradia, principalmente nas duas cidades que são as maiores do país, São Paulo e Rio de Janeiro. Tá? Então, pessoal, a região Centro-Sul vai ser a região onde vai existir maior concentração industrial, vai ser a região onde você vai ter a maior predominância de atividades agrícolas, né? Observe que Goiás entra aqui nessa região, Mato Grosso do Sul também, que são um dos estados maiores produtores, né, de criação da pecuária e da agricultura, e também no sul do Brasil, principalmente, né, criação de proteína animal, né, no Paraná, Santa Catarina, e no sul do Brasil também criação de gado e atividades como vinícolas, né? Então, nos grandes centros, principalmente como eu falei, São Paulo e Rio de Janeiro, vamos ter alguns problemas como violência, principalmente nas favelas das grandes cidades, poluição e falta de moradia, tá? Devido à grande concentração populacional. É a região mais populosa do país também, diga-se de passagem. Então, pessoal, a divisão regional brasileira na Amazônia. Então, um pouco mais de informações sobre a nossa região. A Amazônia compreende 58% do território brasileiro, ou seja, em área territorial nós somos a maior região do país, né? Os aspectos naturais. Aqui nós temos o clima equatorial, é o clima mais quente que temos no país, né? E mais úmido também, e floresta equatorial, floresta amazônica. Principais problemas: disputa por posse de terra. Aqui temos a questão, né, dos grileiros, né? Aquele conflito pela terra que historicamente é marcada na nossa região. Desmatamentos ilegais, né? Queimadas e poluição dos rios pela mineração, principalmente a mineração que utiliza mercúrio, né? Aquele elemento químico que polui e muito os recursos hídricos e, consequentemente, o ser humano quando entra em contato com a água ou com alguma espécie que ingeriu essa água. Atualmente, a Amazônia é fronteira da expansão agrícola, como eu falei. O aspecto humano e econômico. Tem uma baixa densidade demográfica, ou seja, a região norte, apesar de ser a maior em área territorial, é a menor em termos de população. Tá? A minoria dos brasileiros vive na região norte. A economia baseada no extrativismo mineral e vegetal, ou seja, extrativismo mineral, né, exploração de minério, como aqui na nossa região, né, na Serra dos Carajás, minério de ferro, e vegetal também, como por exemplo na região do Acre, nós vamos ter muita exploração de látex, né, que é um extrativismo que gerou muita riqueza para a região norte. Apresenta crescimento industrial na Zona Franca de Manaus, né, um dos principais centros industriais aqui do norte do Brasil, e apresenta maior concentração de povos indígenas. Né, uma das características aqui é essa grande quantidade de reservas indígenas que temos na região amazônica. Tá? Então aqui algumas ilustrações, né, de queimadas ilegais. Essa foto aqui de Parauapebas, né, a gente sabe que todo ano tem a época das queimadas. Desmatamento ilegal. Importante destacar, viu, gente? Nem todo desmatamento ele é ilegal. Existe o desmatamento que é permitido por lei e existe o desmatamento que é abusivo. E aí ele é ilegal, é feito de forma clandestina. Tá? Expansão da fronteira agrícola. Então, para ilustrar aqui, olha essas bolinhas, tá? Significa área plantada de soja por hectare. Então, observe como
cresce bastante aqui, ó, no norte do Mato Grosso, né, no oeste da Bahia, no sul do Maranhão, Tocantins, aqui no sudeste do Pará. Há um crescimento muito grande da plantação de soja, principalmente nessas áreas aqui que avançam em direção às florestas do norte. Tá? Observe que aqui também no centro-oeste, principalmente Goiás, uma grande também concentração de atividades agrícolas. Tá? Então olha só aqui, ó, a região norte, baseado nesse mapa aqui de população do Brasil de 2010, olha só, as cores mais claras, até 1 milhão de pessoas por habitante quadrado. Então observe que as áreas mais claras estão aqui, ó, na região norte, tá? E centro-oeste. Olha que o estado do Pará já é um estado um pouco mais populoso, o estado, né, mais populoso da região norte. Mas você pega aqui Amapá, Roraima e Acre, são estados pouquíssimo povoados. Tá? Em comparação com a região centro-sul, observe como nós temos aqui, ó, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, né, acima de 10 milhões de habitantes por quilômetro quadrado. Então tem uma diferença grande. Então a gente percebe que a regionalização permite a gente fazer esse tipo de análise. Né? Então, região norte é a região com maior concentração de povos indígenas e unidades de conservação. Olha esse mapa aqui, ó, unidades de conservação e terras indígenas. Então, as marcas aqui em laranja são terras indígenas. Olha a quantidade de terras indígenas que temos no norte do Brasil, tá? No centro-oeste também. Amarelo, unidade de conservação estadual, e azul, unidade de conservação federal. Então tem uma boa parte do território do norte do Brasil que é ocupado por essas áreas, né, que não podem ser exploradas, a não ser pelos próprios povos indígenas que vivem nas terras indígenas, tá? Essa parte laranja aqui. Extrativismo vegetal, como eu citei, né, a presença aqui do látex, e a pesca, extrativismo, né, mineral ou animal, né? Temos aqui um exemplo no Porto de Belém, tá? Extrativismo mineral, outro exemplo aqui nós temos ilustrações aqui da Garimpo das Pedras, aqui no município de Paropebas, e aqui o local onde a Vale explora, né, minério de ferro, a Serra dos Carajás. Pecuária, né, uma atividade que está em expansão crescente aqui na região norte, e a Zona Franca de Manaus, né, onde muitos produtos são fabricados lá e são exportados para outras partes do Brasil. Tá? Temos atividades turísticas também aqui na região norte, como por exemplo o Jalapão, no Tocantins, um local lindíssimo, e Alter do Chão, em Santarém, né, aqui no Pará, também uma praia de rio lindíssima. Uma das maiores cidades da região norte são Manaus, né, no Amazonas, com mais de 1.800.000 habitantes, de acordo com o IBGE 2011. Né? Temos aqui nessa fotografia o ponto turístico mais famoso de Manaus, que é o Teatro Amazonas, e aqui ao fundo, ó, a ponte que corta o Rio Negro, né, o Rio Amazonas. Uma ponte que recém-construída há poucos anos. Tá? E aqui a capital do estado mais populoso da região norte, que é o estado do Pará, nosso estado. Temos aqui uma foto de Belém, né, próximo ali ao Ver-o-Peso, mercado do Ver-o-Peso. Né? Muito bem, vamos avançar então para a região Nordeste, tá, gente? Como eu falei, a região Nordeste é uma das regiões que tem bastante diferenças, né? Principalmente questões sociais e econômicas. Tá? Então, em termos naturais, a região Nordeste é dividida em 4 partes. A Zona da Mata, que abrange a faixa litorânea. O Agreste, que é a transição entre a Zona da Mata e o Sertão. O Sertão, que vai ser uma sub-região de clima semiárido e ocorre seca, né? Predomina a pecuária e atividades de frutas irrigadas, principalmente onde tem água. Tá? Aqui na divisa da Bahia com Pernambuco, nós vamos ter cidades como Juazeiro e Petrolina, onde, apesar de ser a área de sertão, você tem uma produção de agricultura muito forte devido à irrigação. Tá? O projeto de transposição do Rio São Francisco visa levar água para o interior do semiárido do sertão nordestino, tentando desenvolver novas atividades econômicas lá, né? Nessas regiões que hoje ainda estão sofridas com a ausência da água. Meio Norte, que já é a sub-região do Nordeste,
da transição entre o sertão e a Amazônia. Predomina o cultivo do coco, do babaçu, arroz e algodão. Então, a região geoeconômica do Nordeste ocupa 18% do território brasileiro e o Nordeste enfrenta graves problemas sociais e econômicos, principalmente, né, devido à questão da seca, né, aqui no semiárido. Sub-regiões, então, são essas que a gente falou: Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Zona da Mata, o litoral; Agreste, uma zona de transição; Sertão, a região mais seca; e Meio Norte é a zona de transição já para a região amazônica, certo? Que já vai ter características muito mais próximas da floresta amazônica. Atividade econômica no Nordeste. Então, observe aqui que neste mapa nós vamos ter várias bolinhas, né, cores diferentes. As bolinhas significam o quê? O tipo de atividade econômica. Então, observe que temos no Nordeste atividades automotivas, né, bebidas, calçados, cana-de-açúcar, fruticultura, papel e celulose, petroquímico, portos, soja, atividade têxtil, turismo. Então, observe que em vários lugares diferentes nós vamos ter atividades diferenciadas. Tá? Então, destaca-se bastante a de fruticultura, né, aqui, ó, nessa região onde temos a divisa entre Bahia e Pernambuco, né, entre as cidades de Juazeiro e Petrolina. E a soja também vai se destacar bastante aqui no oeste baiano, ó, no sudeste, no sudoeste do Piauí, no sul do Maranhão, atividades que crescem bastante, né? E o turismo nem se fala, né? No litoral, o Nordeste é campeão em turismo devido às suas belas paisagens de praias e ilhas paradisíacas. Tá? Muito bem, polos econômicos do Nordeste que recebem novos investimentos nos últimos anos e apresentam um índice de crescimento anual superior à média nacional. Esqueci de botar um Azinho aqui, mas tá tudo certo. Tá? Então, atividades com maior crescimento econômico na região Nordeste são essas que a gente destacou aqui. Então temos aqui, como a gente falou, né, sub-regiões: Zona da Mata, Agreste, Sertão, Meio Norte. Aqui está a espacialização dessas sub-regiões no mapinha do Nordeste. Tá? Então olha aqui a cor amarelinha, né, a Zona da Mata; a cor lilás, o Agreste; a cor vermelha, o Sertão, e a cor verde, o Meio Norte. Tá? Então aqui caracterizando a paisagem de cada região: Meio Norte, zona de transição. Olha como a gente já tem aqui árvores, né? A vegetação que já parece um pouco com a região norte. Tá? Isso aqui é no Maranhão, se não me engano. Aqui nós vamos ter a paisagem seca do sertão, né? Semiárido, vegetação seca, com presença já de espécies xerófitas, né? Como mandacarus. Agreste, uma zona que é de transição da zona litoral para a zona do sertão. Então vamos ter aqui a vegetação com elementos um pouco dos dois, né? E a zona da mata, a zona úmida, a zona litorânea, onde nós vamos ter a presença do Oceano Atlântico, né? E uma vegetação bem exuberante, tá? Parecida com a floresta amazônica, só que com outro nome aqui, a gente vai se chamar de Floresta Mata Atlântica. Tá? Então, no Nordeste existe esse grande projeto, né, que é a transposição do Rio São Francisco na bacia do Rio São Francisco. O Rio São Francisco nasce aqui, ó, em Minas Gerais e deságua aqui entre os estados de Sergipe e Alagoas. Tá? Então, ao longo desse trecho aqui, por onde ele passa, ele leva riqueza para as cidades, porque é um rio de grande porte no Nordeste, né, que é uma região que sofre com o semiárido, mas por onde o Rio São Francisco passa, ele gera desenvolvimento e atividade econômica. Tá? Então, o projeto de transposição do Rio São Francisco visa levar esse desenvolvimento para outras áreas que ainda não têm rios de grande porte como o Rio São Francisco. Tá? Se não me engano, ele foi inaugurado recentemente, a transposição do São Francisco, pelo menos uma parte dele. Tá? Vamos ter atividades turísticas na Bahia, né, na região Nordeste, como a Chapada Diamantina, Lençóis Maranhenses, no Maranhão, um lugar lindíssimo também. E as maiores cidades vão ser Salvador, na Bahia, capital do estado baiano, com mais de 2.600.000 de habitantes. Né? Aqui temos uma foto da região do Pelourinho, um lugar muito famoso. Né? Fortaleza, no Ceará, mais de 2.400.000 habitantes. Tá? Recife, Pernambuco, com mais de 1.500.000 habitantes. Recife, que é conhecida também como a Veneza brasileira, né? Devido à presença aqui de muitas pontes, muitos canais, né? Cidade litorânea do Nordeste. Então, a dinâmica
do Centro-Sul a gente vai ver agora, tá bom? Vamos para o Centro-Sul, que é uma das outras 3 regiões geoeconômicas do Brasil. Então, aspectos naturais. Na região do Centro-Sul nós vamos ter relevo de planalto e cerrado do leste e sudeste, planaltos e serras do leste e sudeste. Vamos ter clima tropical e subtropical, vegetação Mata Atlântica, floresta de araucária, rios importantes, e vamos também ter aqui, obviamente na parte de Goiás, né, Brasil, o Cerrado, tá? Rios importantes, Paraná, Uruguai, Tocantins e Paraguai. E olha só aqui, ó, a industrialização no Brasil. Olha como há uma grande concentração, né, nessa parte do país. O Centro-Sul ele foi baseado também nos critérios industriais, né, critérios econômicos. Então é o complexo mais importante, com mais de 60% da população brasileira, presença de imigrantes e emigrantes, né? Principais atividades econômicas, bolsa de valores, mineração. Professor, mineração também. Lembre-se que Minas Gerais é um dos estados que mais tem atividades de mineração, assim como o Pará também, né? Indústrias, petroquímica, automobilística, tecnologia, agropecuária de exportação e setor de serviços. Então, é a região mais populosa, também devido à questão de ser a região que tem mais infraestrutura de indústria, de atividades comerciais e serviços. Tá bom? Temos lá a presença dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, que são os estados que têm as maiores cidades do Brasil, né? Cidades com o mesmo nome do estado, e o sul do Brasil, onde também vamos ter ali uma presença muito grande em ocupação já há bastante tempo. Tá? Então, olha só, a produção de milho, por exemplo, no Mato Grosso se destaca, a indústria das carnes no Paraná também se destaca bastante, né? Muitas empresas multinacionais da carne brasileira estão lá no sul do Brasil, principalmente Santa Catarina e Paraná. Bolsa de valores, como a Bovespa vai estar em São Paulo, indústria automobilística, né? Essa daqui em Santa Catarina, por exemplo, da BMW. E olha só aqui o mapa de fábricas de automóveis no Brasil, só para vocês terem ideia a concentração. Nós vamos ter algumas fora da região Centro-Sul, né? Como por exemplo aqui em Manaus, vamos ter aqui em Goiânia, no Pernambuco, né? Essa de Camaçari fechou esse ano, né, a Ford, a JAC Motors. No entanto, olha só onde é que está a maioria das fábricas de automóveis no Brasil, né? As multinacionais que se instalaram escolheram se instalar principalmente no centro-sul do Brasil. Olha só no estado de São Paulo a quantidade que tem, no interior de São Paulo, que nesse mapa aqui não mostra todos, né? Então é uma região realmente com uma infraestrutura muito diferenciada, né? Onde essa infraestrutura atrai todo esse tipo de investimentos, principalmente multinacionais exteriores, e acaba atraindo também muita mão de obra para as ofertas de trabalho que aconteceram ao longo do século XX e início do século XXI. Tá? Temos naturais, vamos ter aí também Serra do Mar, no Rio de Janeiro, uma das regiões mais bonitas também lá, a presença de Mata Atlântica bem presente. Né? Inclusive aqui na Serra do Mar, onde vamos ter cidades do interior do Rio de Janeiro muito famosas como Teresópolis, né? Tem lá a sede da seleção brasileira, a Granja Comari. A Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, né? Essa paisagem também com a presença aqui de pinheiros, né? De araucária, que é uma árvore bem característica lá do sul do Brasil. Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, olha que lindíssimo também. Foz do Iguaçu, que é um dos principais pontos turísticos do Brasil, né? As Cataratas do Iguaçu, onde temos a tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. São Paulo, a maior cidade do Brasil, com mais de 11 milhões de habitantes. Temos aqui o Rio Tietê, né? Um rio bastante famoso lá da cidade. O centro econômico do país está aqui. Rio de Janeiro, né, segunda maior cidade do Brasil, com mais de 6 milhões e 300 mil habitantes, né, a cidade cartão postal do país. Né. Curitiba, né, a maior cidade do sul do Brasil, né, com mais de 1 milhão e 700 mil habitantes, né, uma das cidades consideradas cidade modelo no país, né, uma das cidades que tem índice de desenvolvimento humano elevadíssimas. Goiânia, no centro-oeste brasileiro, né, mas também vai fazer parte dessa regionalização centro-sul, né, com mais de 1 milhão e 300 mil habitantes. Tá?
É a maior cidade do Centro-Oeste. E é importante a gente destacar alguns pontos, pessoal, dentro desse assunto nosso de divisão e dinâmica regional do Brasil. Tá? Então, o nosso país é um país que possui muitas desigualdades. Tá? Desigualdades é uma característica, né, do Brasil e de qualquer país. Tá? Mas a gente precisa entender essas desigualdades para tentar amenizá-las. Né? Então, quais são as principais? As principais causas das desigualdades regionais no Brasil estão associadas à concentração industrial na região Centro-Sul. Então, lembre-se, a história do Brasil começa no Nordeste, né, com a cana-de-açúcar, mas depois da mineração, a atividade econômica ela vai se voltar bastante para Minas Gerais, para São Paulo, Rio de Janeiro. A capital do Brasil deixa de ser Salvador, passa a ser Rio de Janeiro. Então, durante muito tempo, a população deixou o Nordeste, passou a se concentrar em outras áreas do interior do país. Né? E isso fez com que houvesse muitos investimentos nessa área. Né? Então, há uma necessidade do país melhorar a infraestrutura nas outras regiões para além do Centro-Sul, principalmente na região Nordeste e na região da Amazônia. Tá? Porque é através da implantação de infraestrutura que você vai ter investimentos, né, e aumento de emprego e, consequentemente, melhora a qualidade de vida da população brasileira de todas as regiões. Né? Então, é uma desigualdade que é perceptível. Né? Outra coisa que acontece no nosso país é a guerra fiscal. O que significa guerra fiscal? O Brasil passa por uma maior dispersão do investimento econômico pelo território nacional. Guerra fiscal, pessoal, está associada a uma guerra, digamos assim, entre os estados, né, para saber para onde vai os novos empreendimentos, principalmente de multinacionais. Então, por exemplo, a Ford, ela é uma empresa norte-americana, dos Estados Unidos. E ela, quando veio para o Brasil, dessa última vez, ela estava considerando instalar a sua unidade, a sua fábrica, ou no Rio Grande do Sul, ou na Bahia. Então, Rio Grande do Sul e Bahia estavam dispostos a oferecer cada um vantagens maiores para a Ford, para a multinacional, instalar no seu território, porque isso ia significar um maior número de empregos para ou a população gaúcha ou a população baiana. Né? Acabou que a Bahia venceu essa guerra fiscal e foi instalada lá em Camaçari essa unidade da Ford. Tá? Tem ocorrido disputas por investimentos entre estados para atração de novos investimentos, né, e, consequentemente, geração de empregos. A outra característica, pessoal, do nosso país, né, e é importante, foi tomada lá nos governos militares ainda, é a integração regional. Tá? Ao longo do século XX foram realizados esforços para a superação dessas desigualdades regionais, como, por exemplo, a Sudan e a Sudene. Né? A Sudan significa Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, e a Sudene, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Né? Então, esse tipo de tentativa foi realizada por governos anteriores, tentando, digamos assim, levar infraestrutura, como usinas hidrelétricas, rodovias e outros investimentos para o interior do Brasil, para além da região Centro-Sul, para tentar desenvolver também. Inclusive, aquela foto que a gente viu do polo de Amazônia, deixa eu voltar aqui para vocês verem. Região Norte, cadê? Aqui. O polo industrial de Manaus, tá? Fez parte do projeto lá da Sudan, né? Para desenvolver uma cidade importante como Manaus, né? E atrair pessoas para essa parte do Brasil, tá bom? Muito bem. Novos polos de desenvolvimento. Então, o que há de novo no Brasil hoje, tá? Em termos de desenvolvimento? O Nordeste, né? Principalmente na Bahia, nós vamos ter um polo industrial de Camaçari, onde você vai ter atividades envolvendo refino de petróleo, que é algo muito importante. Polo do agronegócio no Oeste Baiano. Em Pernambuco, nós vamos ter o Porto de Suape, Goiânia, o polo têxtil de Toritama e o polo de agronegócios, né, envolvendo a fruticultura em Petrolina e Juazeiro, tá? Através da irrigação de frutas, também de açu no Rio Grande do Norte e a indústria do turismo em todo o Nordeste. Então, esses são polos novos de desenvolvimento que tem, digamos, 50 anos para cá,
que tem aí desenvolvido bastante essas outras partes do país. Tá? No norte, nós vamos ter no nosso estado do Pará o programa Grande Carajás, aqui em Parauapebas principalmente, né? E no estado do Amazonas vamos ter na Zona Franca de Manaus, e entre o estado do Pará e Amapá nós vamos ter o projeto Jari, que é um projeto que envolve celulose, certo? E no centro-oeste, além do agronegócio, também está aumentando cada vez mais a atividade de turismo, como por exemplo na cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul, se não me engano, em que você vai ter ali o turismo ecológico, certo? Então, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, vamos concluir com retomando um pouco do que a gente disse, tá? Então, olha só, as divisões do território brasileiro surgiram como forma de facilitar o planejamento regional e integração nacional. Os complexos regionais, Amazônia, Nordeste e Centro-Sul, refletem os resultados da integração econômica. O Centro-Sul beneficiou-se com a especialização produtiva, entretanto, devido à guerra fiscal, que é a disputa por investimentos entre os estados, observa-se um novo momento econômico no qual há maior dispersão do investimento econômico pelo território nacional. Tá? A gente torce para que o Brasil cada vez mais se torne forte em todas as regiões. Tá bom? Então, as recomendações que eu passo para vocês hoje aqui, tá? Esse livro Atlas do Brasil, Disparidades e Dinâmicas do Território, do Hervé Terry. Séries que vale a pena ser vistas, né? O Brasil Visto de Cima e Economia Brasileira, a história contada por quem a fez, tá? Se não me engano, essa daqui tem no YouTube. E no YouTube temos também no canal Nostalgia uma dica de vídeo muito bom para você entender melhor as regiões brasileiras, que é 500 anos em uma hora, história do Brasil. Vale muito a pena. Quem não assistiu, entra no YouTube, no canal Nostalgia, e procura esse vídeo aqui, tá bom? Então, pessoal, a atividade dessa semana vai ser a confecção de uma redação dissertativa de 25 linhas, e você vai escolher um dos 3 temas, tá? O primeiro tema, qual é? A importância do complexo regional da Amazônia para o Brasil, ou o tema 2, a importância do complexo regional do Nordeste para o Brasil, ou o tema 3, a importância do complexo Centro-Sul para o Brasil. Tá? Eu recomendo que vocês façam sobre a Amazônia, principalmente porque é a região na qual nós moramos, né? Mas fiquem à vontade para escolher qualquer um dos outros 2 temas também. Tá? Temos aqui as instruções, as referências. Por hoje é só, pessoal. Um forte abraço e tchau!